Olá, que bom te encontrar aqui no nosso canal Perfume e Personalidade, o canal da cultura, da arte e da técnica da perfumaria. Você já se deu conta como esse ano passou rápido e nós já estamos assim nas portas de 2025? Olha que legal! E olha, 2025 ele está chegando para nós da perfumaria com algumas novidades, com o registro de algumas tendências. Portanto, o vídeo de hoje é sobre novidades e tendências da perfumaria para 2025. Olha, de saída, pensando em fragrâncias, eu já poderia citar uma novidade. Recentemente eu estive trabalhando num projeto de gourmand salgado. Melhor, gourmand com caramelo salgado. Já não é uma novidade de fragrância? Tá, mas não fica só por aqui não, tá, gente? Eu acho que tem também uma série de outras coisas, incluindo a questão da tecnologia. Aliás, eu queria começar falando sobre tecnologia. Hoje é possível, com a tecnologia, o consumidor ele poder ajustar uma série de coisas no seu perfume. Por exemplo, ele pode ajustar a intensidade, ele pode ajustar o seu estado de espírito, ou melhor, o perfume com o seu estado de espírito. E pode também fazer um jogo em relação à harmonia do perfume com a sua personalidade, que é o que tanto nós falamos aqui no nosso canal, tá? Bom, o que eu poderia registrar como soluções tecnológicas para que pudesse ser feito ajustes de maneira a personalizar o perfume de acordo com o usuário, né? Bom, eu começaria, gente, falando sobre a possibilidade de hoje você adquirir estojos e coleções. Eu vou mostrar aqui olha que maravilha. Este é um estojo, tá? Não é incrível? Um estojo da empresa Olivia Inspiração Botânica, do meu amigo Francisco. É uma marca brasileira, uma perfumaria brasileira e que tem trabalhado fragrâncias muito especiais, fragrâncias, eu diria assim, solo. Então ele tem fragrâncias, eu vou até ler algumas aqui, por exemplo, ele tem jasmim, ele tem bergamota, ele tem cedro branco, ele tem uma fragrância de cereja, que não é tão comum, de figo, ele tem uma fragrância de patchouli, de vetiver, de lavanda com oud. Então, assim, com a ideia de um estojo, imagina que você pode fazer uma escolha todos os dias, passar um mês sem repetir um perfume e adequando o seu perfume com o seu momento espiritual, não é? Bom, esse é um exemplo de que a gente pode, usando a tecnologia, ter uma variedade à nossa disposição. Claro, se a gente quiser, a gente pode recorrer à internet para sites que fazem perfumes personalizados. Então a gente pode escolher de acordo com a personalidade, de acordo com as ocasiões de uso, fazer algumas anotações e o site produzir um perfume personalizado para nós. Aliás, alguns sites já utilizando a inteligência artificial para fazer isso. Aliás, a inteligência artificial hoje está permeando a perfumaria de diversas maneiras, tá? Um exemplo que eu vou dar, quero demonstrar isso com carinho para vocês. Isso não é nem tão novo. Antes da pandemia, eu participei de um lançamento em Paris de uma pequena máquina, um pequeno aparelho para você criar perfumes diferentes na sua casa. Então eu vou mostrar aqui, só para dar uma ideia. Infelizmente, logo depois do lançamento, veio a pandemia e aí esse projeto acabou sendo sufocado por aquela coisa de isolamento e hoje eu acho que tem algumas empresas que estão tentando relançar. Não é certeza, mas eu vou mostrar a base para vocês. Ó, esta figura é a figura do aparelho.
E vocês estão vendo aqui o aparelho já com um conjunto de cápsulas. Ele era vendido na versão de 6 cápsulas, de 18 cápsulas e de 34 cápsulas, se eu não me engano, e que você podia alimentar o equipamento com umas 12 cápsulas por aí, e a partir, agora olhem só, deste aplicativo do seu celular, criar perfumes, criar fragrâncias de acordo com o seu momento, de acordo com a sua vontade naquele momento, e o aplicativo do celular, então, comanda este equipamento e produz nada mais, nada menos do que aquela fragrância que você pensou na hora. Ele vai produzir de 2 até 5 ml. Então você pode fazer 2 ml para testar, ver como é que ficou, e depois pode fazer 5 e ir repetindo a produção. Ou seja, imagine, isso são apenas alguns exemplos que a gente está falando de tecnologia. Imagine outras tantas questões, né, que a inteligência artificial e a tecnologia podem nos prover. E eu acho que essa é uma tendência importante, o caminho da personalização. Tá, Orfeu, é só isso? Não. 2025 também será um ano de preocupação com a sustentabilidade, que já vem sendo uma preocupação, mas que vai continuar sendo. Então, a utilização de conteúdos orgânicos e sustentáveis com certificação, moléculas sintéticas ecologicamente corretas e daí por diante. É uma preocupação que não vai sair de moda tão cedo. Aliás, eu queria fazer uma resenha para vocês de 2 exemplos, né, de perfumes dentro desse conceito. O primeiro deles é esse aqui, ó, Abel Green Cedar. Qual é o apelo da Abel ao fazer esse Green Cedar? A Abel, ela está assim, muito preocupada e sempre usando o maior rigor na escolha das suas matérias-primas. Neste caso, é um conjunto de cedros do Texas e cedros do Himalaia, que são cedros sustentáveis e certificados, tá? Só para você ter uma noção, aliás, a simplicidade também é uma tendência de 2025. O Green Cedar da Abel, ele tem no topo cardamomo e magnólia, só. Coração, cedro do Texas e vetiver. E no fundo, cedro do Himalaia e âmbar, tá? Simples, minimalista, aliás, vamos falar daqui a pouco sobre esse minimalismo, e ao mesmo tempo sustentável. Mas e as moléculas sintéticas vão ser desprezadas? Não, elas contribuem para a sustentabilidade, tá? E aqui eu trago um exemplo clássico, muito interessante, da marca Eccentric Molecules. Às vezes eu me embaraço se eu falo inglês ou francês, não tem importância. É o Molécula número 1, que é um perfume do Gesachan, que é um alemão, que resolveu fazer perfumes com alta concentração de uma única molécula. Neste caso, é uma molécula conhecida como Isoe Super, maravilhosa, de tonalidades de madeira, e usando em alta concentração, diluída numa base alcoólica, ele criou então este perfume. Ele tem uma coleção de perfumes que são feitos com apenas uma molécula. Vale a pena experimentar, tá? Bom, vamos lá. Eu falei agora há pouco de minimalismo, né? Então, esse é um outro movimento crescente que vai para 2025 em continuação, tá? São fórmulas simples, porém marcantes e com poucas notas-chave. Ou seja, é como esse caso da Olivia que eu mostrei para vocês. Ou seja, são poucas notas e um perfume muito marcante. São fragrâncias autênticas e intimistas, usando essas poucas notas-chave. E existe também uma tendência agora de novas famílias olfativas e novos acordes olfativos, como, por exemplo, acordes minerais, acordes metálicos e, como eu disse no início, novos gourmands salgados, por exemplo, com notas marítimas, notas de algas e
também, no caso, quem já experimentou vai me entender, aquela coisa maravilhosa que é o caramelo salgado. Então, o que isto promove na perfumaria? Promove um toque de modernidade, um toque totalmente novo e surpreendente, inesperado. Você chega e fala, nossa, que coisa nova, né? Eu vou dar aqui 2 exemplos. Um não é tão novo e o outro é de nicho. O primeiro é o Aqua Pour Homme Marine Tonic, da Bulgari. Bom, como o nome já está dizendo, ele vai ter essa representação de notas diferentes, notas principalmente com caráter salgado e marinho, mas além disso, o minimalismo, a simplicidade e a modernidade. Sente só, topo, toranja e pera, coração, algas marinhas e notas aquáticas, até para fazer jus ao nome. E no fundo, cedro da Virgínia e sândalo. Olha que perfume maravilhoso. Se você não conhece, eu sugiro, viu? E é uma coisa moderníssima e nova. Agora, eu tinha falado sobre novas famílias olfativas, sobre novos desafios. Então eu queria apresentar para vocês o Odeur 53, vou falar o número em português. Odor 53 da Comme des Garçons. Ele não tem uma pirâmide clássica, tá? Mas a proposta é a seguinte: notas metálicas, argila, areia quente, névoa da montanha e borracha. É absurdamente novo, é absurdamente surpreendente e é uma fragrância maravilhosa. Repito, olha que ousadia. Odeur 53, notas metálicas, argila, areia quente, névoa da montanha e borracha. É um desafio, não é mesmo? Bom, aí estamos aí no minimalismo e nas novidades, né? Mas tem mais uma coisa importante que seguirá em 2025, que são as colônias ou os perfumes compartilhados, também conhecidos como genderless, né? É uma perfumaria inclusiva que não tem uma definição de acordo com o gênero. E isto vai continuar crescendo. Cada vez mais marcas não se limitam a rótulos tradicionais masculino e feminino. Cada vez mais são lançados perfumes genderless, né? Focando nas experiências sensoriais que possam ser apreciadas por todos sem limitações, independentemente de gênero, de raça, de cor. Ou seja, eu gosto, por que não? Não é verdade? Aliás, na minha opinião pessoal, a maioria dos perfumes pode ser considerada compartilhada. Não existe nenhuma restrição para um homem usar floral e uma mulher usar um amadeirado. E eu vou dar assim um exemplo inquestionável, clássico e pioneiro dos perfumes genderless ou compartilhado. CK1 da Calvin Klein, né? Eu acho que esse perfume é muito popular, né? A maioria das pessoas conhece. E olha só como ele mistura elementos que tanto são encontrados em perfumes femininos como masculinos, né? O topo: bergamota, limão, abacaxi e mamão. Olha que novidade, que coisa interessante. Quer dizer, novidade entre aspas, porque ele é pioneiro, já faz tempo que está aí no mercado, né? Coração: jasmim, violeta, noz moscada e rosa, com nuances delicadas de noz moscada e rosa, que é para não roubarem a cena do coração do perfume. E fechando com almíscar, âmbar, cedro e sândalo. Um fundo extremamente suave e acolhedor e agradável, não é? Então, mais uma tendência para 2025. Eu diria o seguinte, né, gente? Na verdade, tudo isso que eu estou falando já começou antes. Eu só estou reforçando com algumas novidades de notas olfativas, só estou reforçando que em 2025 o desafio dessas tendências vai continuar, tá? Bom,
Ah, mais um, que esse faz parte da minha vida, né? Eu sou isso, que é a questão de respeitar as emoções, fazer uma perfumaria emocional. Perfumes que prometem mexer com o seu estado de espírito, mexer com o seu estado físico, inclusive, e, claro, promovendo bem-estar, né? Eu posso ter perfume para relaxamento, para energia, para foco, para concentração, né? Esses perfumes, por exemplo, eles focam em ingredientes que já são sabidamente eficazes e que são inclusive ingredientes clássicos da aromaterapia. Por exemplo, camomila e lavanda para o relaxamento, cítricos para a energia, alecrim para ajudar na concentração, né? A ideia é que a fragrância vá além do aroma, além da perfumação e ofereça também uma experiência de completo bem-estar, né? Uma experiência para que você se sinta bem, tá? E eu quero trazer aqui um exemplo clássico. Bom, primeiro, que as casas de fragrância já estão trabalhando nisso, né? Então, numa feira recente que eu fui, uma casa de fragrância me brindou com este estojo, olha, que é uma coleção com sugestões para dormir, para relaxar, para sentir calma, para estar enérgico e para estar com bem-estar divertido e alegre, né? Ou seja, estamos aí, né? 2025 não vai escapar disso que a gente trata no nosso canal. O perfume como agente de interferir e nos auxiliar no nosso bem-estar emocional, no mood, né? Bom, eu quero dar um exemplo muito legal, gente, que é da Guerlain, que é o Aqua Alegoria Flora Salvagia, tá? Só para vocês terem uma ideia: topo, melão e violeta; coração, jasmim e flor de laranjeira; e fundo, íris, violeta e almíscar branco. Agora vamos fazer uma interpretação disso. As notas frescas e suculentas, como o melão, por exemplo, elas trazem uma sensação de frescor que é ideal para os dias quentes e para renovar o ânimo. Então eu classifico essas notas como revigorantes. Este perfume é revigorante. Mas, ao mesmo tempo que ele é revigorante, as notas florais, como jasmim e a flor de laranjeira, que são flores brancas, elas promovem um estado de leveza emocional, né? Associado à alegria, à felicidade, à tranquilidade. Então, além e apesar de revigorante, ele é também reconfortante e alegre. E finalmente, quando a gente olhar para o fundo, né, se a gente somar todo o conjunto do perfume, incluindo o íris e um pouco mais de violeta, a gente vai ver que ele estabelece uma ligação muito incrível com a natureza. E essa ligação com a natureza, ela vai transmitir o quê? A ideia de paz e liberdade. Olha que genial! Um perfume revigorante, reconfortante e que traz uma sensação de paz e liberdade. Como se a gente estivesse andando, caminhando, feliz e alegre num campo aberto cheio de flores, né? Puxa, que legal! 2025 promete. Seja exigente, procure, vá atrás, se informe, assista os nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no canal e ouse participar de todas essas novidades em 2025. Mas muito antes disso, eu voltarei aqui diversas vezes para a gente continuar as nossas conversas, tá bom? Muito obrigado, espero você.